Uma febre silenciosa, uma epidemia de saudade antecipada, está se espalhando pelo mundo como fogo em palha seca. Uma vez que seus pés tocam o solo vibrante do Brasil, uma força magnética e inexplicável parece se apoderar das almas dos viajantes, fazendo com que a simples ideia de arrumar as malas para voltar para casa se torne uma tarefa quase impossível. Nos últimos tempos, uma tendência desconcertante tem agitado fóruns online e redes sociais internacionais, gerando um turbilhão de debates acalorados. Hordas de estrangeiros desembarcam no Brasil e simplesmente se recusam a ir embora. Uma saga dramática de permanência voluntária tem se desenrolado, capítulo após capítulo. E não, isso não tem nada a ver com passaportes que evaporaram misteriosamente, criando um embaraço diplomático. Tampouco foram envolvidos em algum incidente bizarro ou desaparecimento enigmático. A escolha é deles, visceral, vinda do fundo do coração. Eles ficam porque querem ficar. O plano original era quase sempre modesto. Uma escapada para relaxar nas praias do Rio, um semestre de intercâmbio em São Paulo, uma viagem de negócios a Curitiba. Talvez a intenção fosse apenas passar algumas semanas respirando o ar tropical, mergulhando em uma nova cultura. Mas os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e o que era para ser uma estadia temporária se estica, se alonga, até se tornar uma residência de longo prazo. Quando se dão conta, já se passaram anos. Anos de vida construída, de raízes fincadas em solo brasileiro, e tudo parece tão natural, tão certo, como se o destino sempre tivesse traçado esse caminho. Essas histórias de colonização acidental estão agora convergindo de todos os cantos do planeta, formando um rio caudaloso de expatriados por paixão. Em um popular fórum americano, um post incendiou a curiosidade de milhares de internautas. O título era um grito de desespero: "Meu irmão foi para o Brasil de férias e simplesmente sumiu do mapa. Estou ficando louca." Depois de dias de angústia, ela finalmente conseguiu contatá-lo. A resposta dele, no entanto, foi um balde de água fria, misturado com um enigma indecifrável: "Eu simplesmente não consigo encontrar um único motivo para voltar para casa." Que tipo de feitiço é esse? Que encanto poderoso o Brasil lança sobre seus visitantes? Esse fenômeno, agora apelidado com bom humor de a armadilha brasileira, deixa todos perplexos. O que, afinal, os capturou de forma tão irremediável? Paisagens paradisíacas existem em todo o mundo. A culinária de rua e o prazer das compras já são fenômenos globais. E, no entanto, todos eles, em uníssono, afirmam com uma convicção inabalável: os dias comuns no Brasil escondem algo. Algo indescritível, algo especial. E esse algo especial está longe de ser apenas uma surpresa passageira ou uma emoção momentânea. É uma transformação silenciosa, sutil como a brisa do mar, mas que penetra até a medula dos ossos. Este vídeo vai traçar a jornada emocional desses viajantes, seguindo os passos deles pelas ruas e avenidas do Brasil. Com base em seus depoimentos sinceros e apaixonados, vamos desvendar, camada por camada, o mistério por trás dessa febre de recusa ao retorno. Talvez, escondido nessas histórias, esteja o verdadeiro brilho do Brasil, aquele que nós, brasileiros, imersos na rotina, muitas vezes deixamos de enxergar. Por que os estrangeiros que pisam aqui pela primeira vez sentem um apego tão profundo e avassalador? A resposta não está nos folhetos turísticos coloridos, nem nos pontos de selfie instagramáveis. Pelo contrário, ela reside na qualidade invisível da nossa vida cotidiana, naqueles momentos banais, sem filtros, que irradiam um calor que cega e conforta. Para começar, o simples ato de usar o transporte público diário é suficiente para deixá-los em estado de choque. Um choque cultural positivo e paralisante. Pierre, um designer parisiense, compartilhou sua experiência com a voz ainda trêmula de incredulidade. No momento em que entrei no metrô de São Paulo pela primeira vez, eu congelei. Meu coração deu um salto. O chão da plataforma brilhava, limpo a ponto de refletir a luz como um espelho. Não havia um único rabisco de pichação nas paredes. Ninguém gritava. As pessoas, como se tivessem feito um pacto silencioso, formavam filas ordeiras para embarcar. Aquilo não era um metrô, era um santuário de ordem e paz, um universo paralelo.
Em muitas metrópoles europeias e americanas, o metrô é sinônimo de sujeira, caos e perigo. Um barulho ensurdecedor, uma sensação de insegurança constante. Os banheiros são tão imundos que a vontade é de dar meia volta antes mesmo de entrar. Gritos e discussões acaloradas são mais comuns que os anúncios das estações. Exatamente por estarem tão acostumados a essa realidade caótica, a limpeza imaculada do metrô paulistano, somada ao civismo profundamente enraizado na população, pareceu a Pierre uma viagem a outra dimensão. Uma realidade tão agradável que era difícil de acreditar. Outro pilar dessa armadilha, que faz os estrangeiros se emocionarem, é a atmosfera de confiança social, a certeza quase absoluta de que um erro será corrigido pela honestidade alheia. Esquecer um celular ou uma carteira em algum lugar, na maioria das vezes, significa reencontrar o objeto intacto, seja em um posto policial ou no balcão de achados e perdidos da estação. Cada nota de dinheiro, cada cartão exatamente em seu lugar. Essa cultura de integridade, que para nós parece normal, soa como um conto de fadas, uma lenda milagrosa em muitos outros países. É algo que os faz querer esfregar os olhos para ter certeza de que não estão sonhando. Daniel, um estudante de intercâmbio americano distraído, deixou seu smartphone novinho em cima do balcão de uma padaria em Pinheiros. Ele já tinha dado o aparelho como perdido, amaldiçoando seu descuido. Voltou ao local sem esperança alguma. Para sua surpresa, o atendente guardava o celular como se fosse um tesouro precioso. Com os olhos arregalados, Daniel gaguejou: Eu tinha certeza de que alguém já teria pegado. Pensei que nunca mais o veria. No Brasil, ele descobriu, a confiança não é uma exceção, é a regra básica de convivência nas ruas. E essa confiança incondicional é uma corrente de calor que derrete qualquer desconfiança inicial. Some-se a isso a pontualidade quase perfeita do transporte público, que sempre arranca elogios fervorosos. Se um trem atrasa, mesmo que por poucos minutos, os alto-falantes emitem um pedido de desculpa sincero e repetido, uma delicadeza que é raridade no mundo. Os vagões do metrô deslizam para as plataformas com a precisão de um relógio suíço. Os passageiros se movem com uma coreografia tácita, abrindo espaço para quem desembarca, cedendo assentos para quem precisa. Os estrangeiros que testemunham essa cena pela primeira vez costumam ficar paralisados, tomados por um sentimento de admiração indescritível. E nem precisamos falar do atendimento nas padarias, lojas de conveniência ou supermercados. A gentileza dos funcionários é algo que parece brotar da alma, regando o coração de cada cliente. O rapaz do caixa sempre oferece um sorriso genuíno, um bom dia caloroso, um obrigado, volte sempre, que não soa como um roteiro decorado, mas como a expressão pura da hospitalidade brasileira que corre nas veias. Essas pequenas felicidades, essas surpresas positivas, acumulam-se dia após dia, mês após mês, e sutilmente começam a remodelar um desejo profundo dentro deles. Aqui eu posso finalmente baixar a guarda e viver em paz. Quando esse pensamento germina como uma semente, a opção de voltar para casa começa a desvanecer no horizonte, até desaparecer por completo. Isso aqui parece outro planeta, um mundo de fantasia em que caí por acidente. Essa é a frase que quase todos os estrangeiros pronunciam, quase que por instinto, ao experimentarem o Brasil pela primeira vez. E não é um exagero literário. É a mais pura verdade, nascida do contraste abismal entre o pulso das cidades brasileiras e a realidade de seus países de origem. Chloe, uma escritora canadense, descreveu com uma sensibilidade tocante sua experiência no metrô de São Paulo durante o horário de pico. O vagão estava lotado de executivos e estudantes, mas ninguém falava alto. O espaço todo parecia envolto por um véu invisível de tranquilidade. Quanto mais gente entrava, mais sereno e seguro o ambiente se tornava, era um paradoxo fascinante. A ordem e o respeito a deixaram em um estado de reverência. Ela também notou uma cena comovente em um canto do vagão. Um garotinho, de no máximo 5 ou 6 anos, segurava a mão da mãe. Ele não fez birra, não correu, não incomodou ninguém. Pelo contrário, encolheu-se no cantinho do assento, com as perninhas juntas, quieto como um anjo.
Nesta terra, ela refletiu, com a voz embargada de admiração, a educação e o respeito pelo próximo são plantados no coração desde a infância. O comportamento em público se tornou um código coletivo, uma marca indelével na alma do povo, e não era apenas uma formalidade superficial. Fosse no supermercado, na cafeteria ou na barraca de pastel da feira, o tratamento era o mesmo, um acolhimento genuíno, um seja bem-vindo, que te faz sentir não apenas um cliente, mas um ser humano valorizado e respeitado. O professor Marcos, um acadêmico alemão, ainda se lembra com carinho de sua primeira tarde no Brasil. Ele entrou em uma cafeteria em Curitiba, pediu um expresso. A bebida demorou alguns minutos a mais para chegar. A atendente, no entanto, aproximou-se da mesa com uma expressão de profundo remorso, curvando-se em desculpas repetidas vezes, com uma humildade tão sincera que o deixou desconcertado. Naquele momento ele conta: fui eu quem me senti mal. Ser envolvido por um pedido de desculpas tão genuíno por algo tão trivial me encheu de um calor que eu nunca havia sentido. Aqui a cordialidade não é uma ferramenta de marketing, é o fluxo mais puro e primitivo do coração. Além disso, quando a noite cai e as ruas se acendem, uma mulher pode caminhar sozinha com uma sensação de segurança absoluta. Isso por si só, redefine completamente o conceito de qualidade de vida para muitos. Em inúmeros lugares do mundo, o simples ato de uma mulher sair sozinha após o pôr do sol é considerado uma atitude de alto risco. No Brasil, no entanto, seja nas plataformas do metrô, sob as luzes de uma padaria 24 horas ou nas calçadas sinuosas de um bairro residencial, a sombra da insegurança raramente ousa se manifestar. Poder desfrutar da noite estrelada com tranquilidade é um luxo inestimável e comovente. Para os que vêm de longe, isso é o suficiente para virar de cabeça para baixo tudo o que pensavam saber sobre o que significa viver bem. Da etiqueta social à segurança urbana, do atendimento detalhista à disciplina coletiva, essas peças do quebra-cabeça do dia a dia formam, aos olhos estrangeiros, uma harmonia quase perfeita. Não se trata apenas de conveniência, mas da sensação visceral de ser tratado com sinceridade, de ser respeitado em sua essência. Talvez seja essa fonte da magia que torna o Brasil um lugar do qual é impossível se despedir. Alissa, uma estudante de intercâmbio americana, pisou em solo brasileiro pela primeira vez em uma noite quente e úmida de setembro. Devido a um atraso inesperado no voo, ela só conseguiu chegar ao seu hotel no Rio de Janeiro depois da meia-noite, exausta e com o estômago roncando. Com alguma hesitação, ela decidiu caminhar até uma loja de conveniência próxima. Nos Estados Unidos, uma mulher andando sozinha na rua a essa hora seria um convite ao perigo. Mas naquela noite, ela não sentiu o menor calafrio, nenhum alarme interno soou. Pelo contrário, foi envolvida por uma sensação de segurança inexplicável, como se estivesse enrolada em um cobertor macio. Caminhando pelas ruas bem iluminadas de Ipanema, ninguém a encarou com olhares estranhos. Os poucos pedestres com quem cruzou acenavam discretamente com a cabeça. Era como se a cidade inteira a estivesse protegendo com braços invisíveis. Finalmente, ela empurrou a porta de vidro da loja de conveniência. As portas automáticas deslizaram silenciosamente, e uma lufada de ar-condicionado fresco a recebeu. Seus olhos se arregalaram. O interior era impecavelmente limpo e brilhante. Nas prateleiras, pães de queijo, sanduíches, brigadeiros e sobremesas estavam alinhados com precisão militar. Mas havia mais: cosméticos, produtos de higiene, até mesmo um par de meias para uma emergência. Todas as pequenas necessidades da vida, resolvidas em um só lugar. Alissa não pôde evitar o pensamento: este lugar é uma loja mágica de um livro de contos de fadas? Mas o que realmente a deixou de queixo caído foi o atendimento. O funcionário a cumprimentou como se fosse um velho amigo e, ao pagar, perguntou cuidadosamente se ela gostaria que ele esquentasse seu salgado. Naquele instante, uma ideia ousada incendiou sua mente como um fogo selvagem: se eu pudesse simplesmente morar aqui, minha vida seria tão tranquila e completa quanto esta loja. Ela foi completamente conquistada por uma simples loja de conveniência. Para nós brasileiros, isso pode soar estranho. Afinal, é apenas um lugar prático na esquina.
Mas nos Estados Unidos, muitas lojas de bairro são mal iluminadas com poucas opções e entrar nelas tarde da noite é um risco. Por isso, esses bastiões de luz e conforto, abertos 24 horas por dia, parecem para eles um porto seguro, uma salvação enviada pelos céus. Os preços, tão acessíveis que pareciam mentira, também a chocaram. Essa sobremesa custa o equivalente a menos de $2 e é absolutamente deliciosa. Nos Estados Unidos, algo assim custaria mais de $10 e não seria nem metade tão bom. No Brasil, uma única nota de baixo valor pode trazer uma explosão de felicidade. Essa combinação de segurança, conveniência e serviço atencioso se tornou para ela um feitiço irresistível. Na véspera de sua partida, Alice entrou naquela mesma loja mais uma vez. Mais tarde, ela recordaria aquele momento com o coração apertado. Sabia que na manhã seguinte pegaria um voo para longe, mas um canto secreto de sua alma já havia plantado uma semente de retorno. Para nós, uma loja de conveniência na esquina é apenas parte da paisagem. Mas para aqueles que vêm de longe, aquela luz que nunca se apaga pode ser um farol, uma força capaz de mudar uma vida inteira. E as almas atraídas por essa luz estão, pouco a pouco, tomando a corajosa decisão de simplesmente ficar. No dia do regresso, o mundo de repente se tornou um lugar rude e barulhento. Liam, um jovem que passou 6 meses em um intercâmbio no Brasil, descreveu seu retorno aos Estados Unidos com um suspiro de desolação. No primeiro dia, assim que entrei no metrô em Nova York, senti como se todos os meus sentidos estivessem sendo lixados com uma lixa grossa. O vagão estava imundo, com lixo espalhado por toda parte. Alguém falava ao telefone em um volume ensurdecedor. Havia até um homem deitado no chão, dormindo, como se não houvesse mais ninguém ali. No Brasil, ele havia se acostumado com a ideia de que o espaço público é um tesouro compartilhado, que todos cuidam com carinho. Mas em casa, parecia que cada um tratava o espaço como seu quintal particular. A indiferença era assustadora. Para ele não foi apenas um atrito cultural. A pureza e a disciplina do Brasil já haviam se tornado seu padrão de normalidade, seu ideal de civilização. Esse fenômeno, essa incapacidade de ignorar a aspereza do próprio país após experimentar a suavidade brasileira, é agora carinhosamente chamado de Síndrome da Saudade Brasileira e está se espalhando silenciosamente. As redes sociais estão repletas de desabafos semelhantes. Eu não suporto mais as lojas de conveniência nos Estados Unidos. Fico irritado quando os garçons não reabastecem minha água no restaurante. Tenho medo de andar sozinho à noite e meus olhos se enchem de lágrimas. Uma vez que você experimenta o abraço gentil do Brasil, o cuidado meticuloso e a segurança inabalável, a vida em outros lugares parece fria, áspera, exaustiva. Como resultado, mais e mais viajantes começam a sussurrar para si mesmos: aquele lugar que eu chamava de lar não é mais o meu porto seguro. Essa sensação de deslocamento os persegue. Especialmente a segurança básica da vida cotidiana. A senhora que pode caminhar tranquilamente até a padaria para comprar um lanche tarde da noite. As crianças que podem pegar o metrô sozinhas para ir à escola. A carteira perdida que é devolvida intacta. No Brasil, essas são cenas corriqueiras. Mas para viajantes de muitos países, são milagres que só acontecem em sonhos. Some a isso a precisão do transporte público, a atmosfera silenciosa dos restaurantes, a limpeza dos banheiros no local de trabalho. São pequenos confortos para a alma que só se tornam visíveis quando você os perde. Emma, uma jovem dinamarquesa, desabafou após voltar para casa: as pequenas frustrações do dia a dia me deixam com uma raiva desproporcional. Os rostos das pessoas no metrô são máscaras de indiferença e estresse. Eu acabo sendo sugada por essa negatividade e me sinto sufocada. Mas no Brasil, tudo é construído com base no respeito mútuo, na delicadeza. Minha mente estava sempre calma. Agora, ela está planejando seriamente se candidatar a um emprego em uma empresa brasileira e começar um novo capítulo em sua vida. Os dias no Brasil não foram apenas uma memória de viagem, foram um vislumbre de uma sociedade ideal, um toque de gentileza que eles nunca haviam experimentado. Por terem sentido essa suavidade na pele, o retorno à antiga rotina faz tudo parecer desbotado e sem graça.
O desejo de reviver aquele abraço sereno, de voltar àquele lugar de ordem e paz, se torna uma necessidade. E esses sussurros, agora ouvidos em cantos secretos do mundo, estão se transformando em uma decisão firme de ficar para sempre. A experiência no Brasil transcendeu o simples turismo ou estudo. Transformou-se em um chamado profundo e apaixonado para fincar raízes, para construir um lar. O número desses exilados voluntários está crescendo exponencialmente. Em todos os cantos das redes sociais e fóruns internacionais, as mensagens são cada vez mais visíveis. Um dia eu vou morar no Brasil. Meu próximo emprego será aí. Alguém pode me ajudar com o processo de visto de permanência? Aqueles que já conseguiram se estabelecer compartilham sua alegria e satisfação. E por que essa obsessão, esse desejo fervoroso de pertencer? A razão mais poderosa é a inabalável sensação de segurança. A primeira coisa que muitos dizem é sobre a segurança pública quase intransponível. Andar sozinho na rua à noite sem medo. Crianças com autonomia. Bens perdidos que sempre retornam. Para eles, é um ambiente tão seguro que beira o surreal, o utópico. Especialmente entre as mulheres, essa alegria de ser livre é avassaladora. O Brasil é um dos poucos paraísos no mundo onde uma mulher pode andar sozinha, sem restrições, a qualquer hora. Essa avaliação é repetida inúmeras vezes como um eco. Em segundo lugar, um motivo de peso é a excelência dos serviços públicos e da infraestrutura. Hospitais e postos de saúde acessíveis, recursos educacionais de alta qualidade, transporte público com a precisão de um relógio suíço, processos governamentais surpreendentemente eficientes, centros comunitários, bibliotecas e creches que são verdadeiros refúgios de apoio e acolhimento. No Brasil, eu sinto que finalmente sou tratado como um ser humano completo, descreveu Luca, o engenheiro de italiano, com a voz carregada de emoção. Ele pintou um quadro da vida em São Paulo. Embora o ritmo de trabalho seja intenso, a própria cidade age como um campo magnético que acalma qualquer agitação interior. Mas o que mais vicia é viver em um mundo sem gritos, sem agressividade. Isso silenciosamente curou todas as minhas feridas emocionais. Claro, o caminho para se estabelecer no Brasil não é um mar de rosas. A barreira do idioma é imensa. As diferenças culturais são como espinhos invisíveis. A burocracia para alugar um imóvel e obter um visto é um teste de paciência. Aprender português especialmente é o primeiro e mais íngreme desafio. No entanto, é comovente e surpreendente ver quantos enfrentam esses muros com uma determinação feroz. Eles se matriculam em cursos de português, passam horas praticando a escrita, mergulham na cultura local e se esforçam para se adaptar aos costumes únicos da ilha. Não é apenas para garantir um teto sobre a cabeça, é um desejo ardente de se fundir verdadeiramente com a alma do Brasil. Nos últimos anos, o setor empresarial brasileiro também despertou, abraçando talentos internacionais com uma postura mais aberta. Ambientes de trabalho com suporte em inglês e mecanismos de auxílio estão surgindo por toda parte, tornando a vida após a contratação cada vez mais estável e completa. De um sonhado destino turístico, o Brasil está se transformando em um lar calorosamente escolhido para a vida. E em algum canto distante do planeta, hoje, mais um viajante sussurrou para si mesmo: não está na hora de voltar, mas sim, eu estou voltando para casa. O plano era apenas uma viagem de aventura, mas quando se deram conta, já estavam profundamente entrelaçados no pulso da vida cotidiana brasileira. Esses estrangeiros, apelidados de os que ficaram, estão se multiplicando silenciosa e rapidamente. Mas será que as pessoas realmente abandonariam seus países e suas vidas por um simples impulso emocional? A força por trás dessa decisão é muito mais profunda do que se imagina. É uma ressonância espiritual, um chamado da alma. Jacob, um estudante de intercâmbio britânico, passou um ano inteiro em uma universidade em Salvador. No início, a barreira do idioma e as sutilezas culturais o fizeram sentir como se estivesse pisando em ovos. O silêncio coletivo no ônibus lotado, a intimidade calorosa nos pequenos restaurantes, a comunicação não verbal, tudo deixava confuso. No entanto, com o passar dos meses, essa rotina começou a tecer uma transformação mágica e silenciosa. A senhora da barraca de frutas no mercado que gritava: "E aí, meu jovem, acordou cedo hoje, hein?"
O bilhete de ônibus que ele deixou cair na estação e encontrou esperando por ele no balcão de atendimento. Os alunos do primário que todas as manhãs o cumprimentavam em coro com um bom dia. Esses pequenos gestos de calor, como uma chuva fina, permearam seu coração. Aqui ele refletiu profundamente: sinto que pertenço a este povo de uma forma natural, sem esforço. Após o intercâmbio, ele retornou ao Brasil para fazer um mestrado. No dia em que voltei para Londres, o barulho da cidade e a frieza das pessoas me deixaram exausto. Comecei a sentir uma saudade louca, incontrolável da suavidade do Brasil. E nessa suavidade, há um cuidado que aquece a alma. Eduardo, um engenheiro venezuelano, trabalhava arduamente em uma fábrica no polo industrial de Cubatão. Para ele, o ambiente de trabalho brasileiro, embora exigente, era justo e acolhedor. No começo, eu era repreendido constantemente pelos meus superiores. Meu coração se quebrava em 1000 pedaços. Mas então, os engenheiros mais velhos batiam no meu ombro e diziam rindo: calma, garoto, estamos todos aqui esperando o dia em que você vai nos ensinar algumas coisas. Naquele momento, as lágrimas simplesmente vieram. A meritocracia brasileira, ele descobriu, escondia uma sinceridade e um companheirismo genuínos. Hoje ele economiza cada centavo e estuda português diligentemente, com o objetivo de um dia criar raízes permanentes no país. Mesmo com todos os obstáculos, a proficiência no idioma, a burocracia dos vistos, a solidão ocasional, o choque cultural, muitos novos expatriados continuam a sonhar com o Brasil. Não apenas pela segurança e conveniência, mas pela confiança inabalável entre as pessoas e pelo pulso harmonioso da sociedade. As empresas brasileiras também estão percebendo o chamado da diversidade, e a tendência de atrair talentos internacionais está a todo vapor, com manuais bilíngues, cursos de português e outras formas de apoio se tornando cada vez mais comuns. Jenna, uma engenheira americana, compartilhou: trabalhando no Brasil, descobri que a energia que você dedica para ajudar os outros retorna para você como uma fonte de satisfação. Mesmo nos dias mais corridos, um simples obrigado de alguém ecoa no meu coração por muito tempo, como um raio de sol que nunca se apaga. Não o Brasil como uma joia turística, mas o Brasil como um lugar para se pertencer. Os estrangeiros que encontram seu verdadeiro eu aqui estão com paixão e vontade, escolhendo ficar para sempre. E seus sussurros para nós brasileiros talvez devam servir como um espelho, uma oportunidade de nos enxergarmos de uma nova maneira. O Brasil é como um planeta de outro mundo, um lugar dos sonhos. Essa frase, deixada por um internauta americano em um fórum, gerou uma discussão explosiva, cheia de testemunhos de espanto, emoção e admiração. Mulheres andando sozinhas na rua à noite. Isso é inacreditável, parece ficção científica. O metrô é silencioso, seguro e tão limpo que brilha. Só por isso, eu já faria as malas e me mudaria para aí agora mesmo. As lojas de conveniência são baratas, os produtos são deliciosos, e o atendimento é incrivelmente caloroso. E você nem precisa se preocupar com gorjetas. Que tipo de magia existe nesse lugar? Por outro lado, também surgem algumas queixas sutis. As regras sociais não escritas às vezes são difíceis de entender. A cultura de trabalho pode ser muito intensa. Por baixo de toda a cordialidade, às vezes sinto uma tensão invisível. A barreira do português é uma montanha, e muitas vezes me sinto um estranho à deriva. É verdade, o Brasil está longe de ser um paraíso perfeito. A cultura de trabalho de alta pressão, as complexas redes de relacionamento social, os desafios da política de imigração. Há muitos problemas a serem resolvidos. No entanto, mesmo com essas pequenas imperfeições, o final da maioria dos posts é o mesmo: ainda assim eu quero voltar, ou meu sonho é me aposentar aí. Isso não revela o charme irresistível e fundamental do Brasil? Para nós brasileiros, uma estação de metrô que brilha de tão limpa, um vagão silencioso como uma biblioteca, um serviço incrivelmente amigável e ruas ordenadas podem ter se tornado tão naturais quanto o ar que respiramos. Mas para tantas almas cansadas ao redor do mundo, essas coisas são um farol de esperança, o ideal com o qual sonham. E assim, as pessoas que são cativadas por essa normalidade gentil estão agora, com grande expectativa, sonhando em construir seus ninhos no Brasil, em trabalhar, estudar e se esforçar para se tornarem parte do pulso da sociedade.
Isso não é apenas um devanejo distante, é uma ressonância do coração, reforçada pela prova inabalável da confiança. Por muito tempo, vivendo nesta sociedade acelerada, talvez tenhamos ignorado as qualidades brilhantes da nossa própria terra. No entanto, o mundo está agora olhando para o Brasil com um olhar novo e curioso. E nesse olhar, talvez possamos ver o que devemos valorizar novamente. Dizem que quem vai ao Brasil nunca mais volta. O significado profundo dessa frase vai além da simples conveniência ou conforto. É o chamado gentil do Brasil como um novo lar, um novo pertencimento. Para cada um de nós que vive aqui, os fragmentos do nosso dia a dia, um copo de açaí comprado na esquina, a luz de uma padaria tarde da noite, o silêncio em uma plataforma de metrô, podem ser para algum viajante cansado, o milagre que reescreve uma vida inteira. Cada um desses momentos pode, silenciosamente, criar raízes no coração de um estranho e se tornar a razão eterna para nunca mais partir. Se este vídeo serviu, ainda que minimamente, para que você reavalie aquilo que considera garantido, me sentirei imensamente honrado. E por favor, ouça com atenção porque o mundo está tão profundamente fascinado pela magia do Brasil. Se você sentiu qualquer ressonância com o que foi dito aqui, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Sua voz e sua história são a força que nos ajudará a tecer nosso próximo capítulo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final.